Muito obrigado, pastor, mais uma vez. Eu quero que você agora levante sua mão bem alto assim. Levante sua mão bem alto. Diga, o evangelho é o poder de Deus. Diga, por isso eu nasci com um propósito. Diga, eu nasci para fazer a diferença. Eu nasci para causar um impacto. Diga com toda a sua força, diga assim, eu sou um sucesso. Em todas as áreas. Diga, eu sou abençoado. Eu sou curado. Eu sou próspero. Porque a graça, porque o favor do Senhor estão sobre a minha vida. Em nome de Jesus, digam amém. Aleluia, aleluia. Você pode se sentar, por favor. Que coisa maravilhosa estar com vocês mais uma vez. Ontem foi muito bom, foi tão leve ontem. Ontem eu estava tão cansado da viagem. Eu viajei quase 48 horas, vim praticamente direto para pregar. E assim, fluiu vocês, vou dizer assim, vocês receberam de uma maneira tão rápida que eu disse, rapaz, foi bom, viu? A gente teve uma moça aqui que estava com problema há vários dias ou meses, não lembro, que não podia, era no pulmão, ela não sentia, não podia respirar pelo nariz normal. E no meio do povo aqui, puf, estava curado. Teve a senhora ali que recebeu Jesus ontem, passou a ver melhor, que já está ali atrás também. Teve outra pessoa que estava com problema de audição e foi curada. E teve várias pessoas que foram curadas na hora do momento que falou o evangelho é o poder de Deus, o povo já estava sendo curado. Então, muito bom estar com vocês mais uma vez. Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas nas nossas vidas mais uma vez. Ontem a gente trouxe os livros, mas não tinha chegado a mala. Mas graças a Deus está aqui. Se você quiser adquirir algum dos nossos livros, está aqui o Compreendendo o Caráter de Deus. Esse é um best-seller que está em português e também em inglês. E você pode adquirir ele por um valor bem baixo. A gente colocou para você poder adquirir. Esse livro aqui é o livro número 1 no Brasil hoje, sobre o assunto Cristologia e Caráter de Deus. É usado nas principais escolas bíblicas. É usado em muitas escolas no Brasil e também hoje é usado em vários lugares. Está sendo traduzido aqui para o Swahili, lá da parte leste da África. Está sendo traduzido para Quênia, Ruanda, de Ruanda. Estamos vendo a possibilidade para o italiano, espanhol e outros idiomas. Então esse livro, você quer saber por que você merece o que você não merecia? Esse é o livro. Você vai entender sobre o favor de Deus, sobre a bondade de Deus, por que Deus, nós pecamos, nós erramos e por que não merecemos mais a morte, por que Deus não mata, por que Deus não fere, apesar de enviar o juízo, Ele não é o autor do nosso sofrimento. Então esse livro aqui vai ajudar você demais. E esse outro, para quem quer saber sobre o poder do sangue de Jesus, esse livro aqui, ele tem causado muitos milagres em vários lugares. Uma vez nós distribuímos esse livro, a primeira edição ainda, em Moçambique. Nós distribuímos dentro de um presídio. E na parte feminina, uma senhora leu o livro e ela entregou sua vida a Jesus. E ela disse, Jesus, me livra desse lugar. E ela recebeu uma carta que ela estava perdoada dos seus delitos. Só que você disse, isso é maravilhoso, foi uma coincidência. Rio de Janeiro, Brasil, Bangu, um dos mais conhecidos presídios do Brasil, um senhor recebeu esse livro aqui, e ele leu o livro, e ele diz, Jesus, sou coberto pelo teu sangue agora, me livra dessa prisão. Ele recebeu uma carta que poderia passar dias em casa no Natal. Ele disse, não, eu quero ser livre. Então, ele devolveu a carta, e aí ele recebeu uma carta do presidente dizendo que ele não tinha mais delito, que ele estava livre. O sangue de Jesus te cobre, o sangue de Jesus te purifica e faz milagre de te libertar daquilo que você merecia. Ok? Então você pode buscar o pessoal, eles vão passar para vocês. Eu acho que é lá embaixo que fica. Aqui dentro. Ótimo. Tem poucas unidades, tá? Tem poucas unidades. É aqui dentro mesmo, né? O pessoal vai ter. Então ontem nós falamos sobre... Qual foi o tema? Ah, ninguém lembra. Passou o vídeo aqui eu falando, a estação do favor. Então, eu tenho pregado, minha mensagem é sempre sobre redenção, e nos últimos tempos, porque eu prego bastante sobre favor, Deus tem me falado para falar sobre o favor divino.
sobre o poder de Deus, de entender o favor divino. E ontem nós falamos da estação do favor. E hoje, ontem eu falei sobre, independente da situação que você está vivendo, os céus continuam abertos. Você está na estação do favor divino. E hoje eu vou falar sobre o favor revelado. Eu quero que vocês abram suas Bíblias em Colossenses 1, 13 a 15. Colossenses 1, 13 a 15. Algo que eu quero falar para vocês é que o poder do favor traz cura, traz libertação. O poder do favor gera riquezas. O poder do favor abre portas. Em Cristo Jesus, nós temos que entender que somos favorecidos. Você já viu aquelas pessoas que a gente diz, mas também ele tem um pai rico, mas também ele tem um governante que o apoia? Assim fica fácil. Você já viu algumas pessoas falarem desse jeito? No Brasil é muito comum. Porque ele é rico. Porque isso, aquilo, outro. Quando nós entendemos o favor do Senhor, nós podemos dizer sobre nós, é porque eu tenho um pai rico. É porque eu tenho alguém muito importante que governa sobre a minha vida e que abre as portas. Então, quando nós entendemos esse favor, nós entendemos a nossa redenção em Cristo Jesus. A redenção deu direito àqueles que não tinham direito. A redenção em Cristo deu direito de vivermos algo o qual nós não merecíamos. A redenção dá o direito de pessoas que pecaram serem vistas diante de Deus como puros e santos. Abra, por favor, Colossenses 1, na verdade, versículo 13 ao 15. Está escrito assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por tua fidelidade. Obrigado por tua fidelidade, obrigado, Senhor, por esse tempo aqui em Angola, aqui em Luanda. Obrigado por cada pessoa que veio hoje, cada pessoa que veio ontem, cada pessoa que ainda virá para esse evento. Obrigado, Senhor, porque temos recebido e temos, Senhor, entendido que não é um culto de milagres, mas é uma estação de milagres. É um tempo de favor sobre as nossas vidas, é um tempo de desfrutar do melhor de Deus. Não só porque estou no culto hoje, mas porque nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus. Nós te agradecemos e nós te louvamos e declaramos que a estação dos milagres está sobre as nossas vidas, que o tempo do favor chegou e que algo grandioso está para acontecer na vida de cada um de nós. E quem crê nisso diz amém. Antes de falar para vocês, a minha esposa mandou um beijo para vocês, a Jéssica. Minhas duas filhas, a Imei e Julie, estão orando por vocês. E, meu Deus, a primeira vez que eu vim em Angola e a última vez, há 15 anos atrás, eu não tinha nem filhos. Uau, eu tinha 1 ano de casado. Meu Deus do céu. Como as coisas acontecem, né? Pastor, muito obrigado mais uma vez por ter sido o vaso, o intermediário, a parte de Deus que me trouxe a esse lugar, através da igreja. Eu agradeço a todos vocês, é um grande privilégio estar com vocês, amém? Ministério evangelístico não é um ministério que as pessoas vão buscar muito para trazer para a igreja. Geralmente os ministérios evangelísticos, eles vão onde querem e eles patrocinam suas viagens. Então é mais fácil os pastores trazerem os seus profetas, trazerem os outros pregadores. Eu não estou dizendo que é errado, estou dizendo que é mais fácil. Então eu fico muito feliz que dessa vez foi o evangelista que foi escolhido para vir. Que coisa maravilhosa. Amém? Então essa passagem fala algo muito interessante. Essa passagem é uma das passagens mais clássicas falando sobre Jesus, o Deus que se fez homem. Jesus, o substituto do nosso sofrimento. Aquele que nos tirou do império das trevas. Aquele que sofreu o nosso sofrimento em carne humana. Ele veio saber como é que nós sofremos. Às vezes nós dizemos, Senhor, eu estou sofrendo assim, assim, assim. O Senhor não está vendo isso. A cruz do Calvário é o momento em que Deus abraça a dor humana. A dor humana foi sentida por aquele que era apenas espírito e se fez carne no Filho e foi a cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, Deus sabe qual é a sua dor. Na cruz do Calvário, Deus sabe qual é o seu sofrimento. Ele já sabia antes, mas Ele quer provar para você que Ele sente e sabe sentir o que você está sentindo.
Então a Bíblia fala, no versículo 13, Ele, Cristo Jesus, nos libertou do império das trevas. Nós estávamos debaixo de um império. Um império, se você for ler essa passagem em inglês, não vai ter a palavra império, vai ter a palavra poder, do poder das trevas. Império faz muito sentido quando está em português para a gente, porque império e reino são coisas diferentes. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Império significa algo que é tomado à força daquilo que você tem do seu exército. Então, um imperador, ele conquista reinos através da violência, através da força. Não necessariamente porque ele tem o sangue real, mas porque ele tem a maior artilharia, ele tem mais exército. Então, conquista-se reinos e tem um império. É sempre na força. Mas reino é diferente. Um reino é algo que só pode ser presidido ou reinado por sangue real. Tem que ter o sangue do rei para você se assentar ao trono. E a Bíblia diz que ele nos transportou do império, onde tudo é a força, onde tudo é através da sua própria conquista, do seu próprio braço, ou daquilo que você é forte. Ele nos tirou dessa coisa. Ele nos tirou daquilo que nós precisamos vencer pela nossa própria força. Ele nos tirou do lugar onde a gente não tinha o favor e nem a graça. Nós vivíamos através das nossas boas obras ou das más obras. Era assim que o mundo conquistava as coisas. Então a Bíblia diz que Satanás nos colocou nesse império, mas Cristo Jesus nos libertou da dependência da nossa força. Nós somos libertos, nós não somos dependentes dos médicos assim, ainda que os médicos nos ajudem para ser curados. Nós não somos dependentes da ciência, ainda que a ciência nos ajude a receber cura. Nós não somos dependentes mais do sistema financeiro para sermos prósperos. Ele nos tirou do império das trevas. Ele nos tirou da nossa dependência física, da força humana, naquilo que você, através do golpe, através de uma forma de força maior, você consegue alguma coisa. Ele colocou todo mundo agora num nível que todo mundo é filho de Deus, aqueles que recebem a Cristo, e todo mundo tem o direito de viver uma vida de saúde, uma vida de prosperidade, uma vida de bênçãos. Independente se você tem a força de lutar e batalhar, porque ele já lutou, porque ele já batalhou, porque ele já venceu. Então a Bíblia fala que ele nos libertou do império das trevas. Ele colocou o seu sangue sobre nós e nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Isso quer dizer, somos da família do rei. Porque só se assenta ao trono quem tem sangue real. Então você nunca deve olhar no seu espelho, você nunca deve acordar e achar que você não é ninguém. Cristo Jesus colocou o seu próprio sangue sobre a sua vida. Você foi escolhido, escolhida por Deus, para reinar em vida com sangue real. Isso não é a palavra de um estrangeiro, isso não é a palavra de uma pessoa que está tentando dizer para você uma coisa que não é verdadeira. Essa é a palavra de alguém que viveu na pele, que sofreu todos os sofrimentos humanos e que, acreditando em Deus, conseguiu vencer. É verdade o que a Bíblia diz. Você é reino, você é sacerdócio, você tem o favor do Senhor. Eu estava conversando com a minha esposa antes de vir para cá, nós estávamos orando, e eu dizendo, Jéssica, nós precisamos que uma porta assim, assim se abra, para que a gente continue a fazer assim, assim do ministério, para que as coisas se alarguem aqui. A gente mora hoje nos Estados Unidos. Eu disse, nós precisamos de tal porta se abrir. Aí ela olhou para mim e falou assim, nossa, mas a gente não tem contato nenhum com aquele pessoal. Eu falei, mas eu tenho o favor do Senhor. E porque eu tenho o favor do Senhor, eu disse para ela dessa maneira, conhecer pessoas grandes e estar com eles faz parte da minha vida. Eu lembro quando eu estava no início do ministério, começando a fazer as cruzadas no Brasil, surgiu a oportunidade de ir para os Estados Unidos e encontrar Reinhard Bonnke, o maior evangelista na época. E aí quando veio aquele, não, é impossível, não tem como encontrar, tem que ir para os Estados Unidos, tem que ter visto. E outra coisa, o difícil não é nem ter o visto. O difícil é você ser escolhido por ele. Porque o mundo todo está aplicando para passar 2 dias com aquele homem. Chamava Face to Face with Reinhard Bonnke. Ele escolheria 50 evangelistas do mundo todo para passar 2 dias com ele em Orlando. Conversando,
tendo instruções, aprendendo sobre as coisas. Não sei se você já ouviu falar, mas esse homem, Reinhard Bonnke, uau! Esse homem, o ministério dele agora, com o sucessor, completou essa semana 100 milhões de almas para Cristo. 100 milhões de almas para Cristo. A maioria aqui na África. Muita boa parte lá na Nigéria. E eu disse, não, mas o Senhor tem um favor sobre a minha vida. E do Brasil, dos 50, eu fui o escolhido. Antes dele morrer, em 2017, ele foi fazer a última cruzada na Nigéria. E ele falou, eu quero levar alguém do Brasil. Vou pagar tudo para essa pessoa ficar na plataforma comigo. Ligaram para mim e me levaram. Um dia, eu falei, Senhor, o Senhor falou comigo, você vai morar nos Estados Unidos. Eu sabia isso desde 2005, 2004. Você vai ter um ministério nos Estados Unidos. Eu falei, amém. Estava preparado já para ir. Mas não fui. O Senhor falou, um dia você vai saber. Quando foi no ano de 2017, começou a vir aquele fogo no meu coração. 2018, fui conversar com o apóstolo Guto. Falei para ele, olha, Deus está falando comigo, isso, aquilo, outro. Ele falou muito claro comigo, ele e o Tiago Garcia. Eles falaram assim, rapaz, a decisão que você está tendo. Se não fosse você, nós íamos dizer que você era a pessoa mais doida do mundo. Porque você está saindo no seu auge do Brasil para ir não ser ninguém nos Estados Unidos. Mas se Deus está falando contigo, nós te apoiamos. E eles me apoiaram, tudo. E eu lembro como hoje que eu disse para minha esposa, chegou num momento que as portas se fecharam, e ela disse, o que é que nós vamos fazer? Eu falei, Deus vai abrir portas. E tinha porta aberta na Flórida, na Indianápolis, na Indiana, um monte de estado. Quando a gente vendeu tudo, na verdade doamos quase tudo, quando a gente estava pronto para ir, tudo fechou. Aí eu falei com o Tiago Garcia, ele falou, cara, vai para o Rema nos Estados Unidos, porque como você é professor aqui, eles vão te aceitar como aluno lá facilmente, você vai ter o visto, vai ser uma coisa muito fácil. Eu falei, cara, mas eu não queria estudar. Ele falou, não, mas bota a Jéssica para estudar, mas Deus vai abrir uma porta para você lá. Ele falou, Jânio, em 2 anos uma porta vai se abrir. Aí eu falei, Jéssica, vamos para o Rema. Para Oklahoma? Vamos para Oklahoma. Agora me empolguei, Jéssica, agora nós vamos para Oklahoma. Aí a gente decidiu ir para Oklahoma. Saiu o visto, saiu tudo. E fomos para lá. Só que antes de ir morar nos Estados Unidos, antes de fazer a mudança, eu fui visitar, para conhecer o lugar. E aí, um dia que eu estava lá, eu disse, eu vou conhecer o Ministério Osborne, que impactou minha vida. Eu comecei a pregar por causa do Ministério Osborne. E eu fui conhecer o Ministério Osborne. Quando eu estava lá, o pastor Júdice estava lá, sua família estava lá esses dias, no início do ano. E eu estava olhando aqueles muros ali, e eu comecei a me emocionar, porque eu lembrava das fotos que me inspiraram a pregar o Evangelho. Eu com 19 anos de idade. E aí, na hora que eu estou para sair assim, uma das líderes lá, a doutora Chaena, falou assim comigo, eu perguntei para ela, e a filha do doutor Telly Osborne, ela está aqui? Ela falou, não, ela está chegando da África, do aeroporto agora. Não sei se passa por aqui mais hoje, mas ela vai estar esses dias aqui na cidade. Disse, tá bom. Na hora que eu estou saindo, quem chegou? A filha do Telly Osborne, vindo do aeroporto. Olhou para mim e falou, você é de onde? Eu falei, do Brasil. Ela falou, Deus falou comigo que eu tenho que ter contato com você. Escreveu meu telefone, o e-mail dela, falou, me contacte. Você vai ficar até quando aqui? Até qual dia? Venha domingo no culto. Eu fui no culto, terminou o culto. Vamos almoçar juntos? Vamos para o almoço. Nem inglês direito eu falava. Aí a gente veio para o Brasil. Voltamos em agosto para os Estados Unidos, 2019, foi quando a gente mudou para lá de fato, fomos frequentar a igreja, pedimos permissão ao Rema, porque quando você vai estudar no Rema, você tem que frequentar a igreja bíblica Rema. Falei que eu tinha um contato com eles há muito tempo e que agora conhecia diretamente. Eles falaram, tudo bem, você pode ficar lá. Aí depois eles chegaram e disseram assim, por que você não faz um estágio com a gente aqui? Você está estudando no Rema, você transfere o seu estágio para cá e... Então, tudo bem. Aí quando eu estou, mas por que eu faria o estágio aqui? Não, porque a gente queria que você fosse o evangelista associado com a doutora Ladona Osborne. Porque a gente não tem. Eu falei, eu? Eles falaram, é. Então,
Quando eu estava falando com minha esposa antes de sair, nós precisamos dessa conexão, e ela falou, nós não conhecemos ninguém. Eu falei, mas Deus sabe. E outra coisa, Deus já me colocou diante dessas pessoas, então para abrir uma porta é muito fácil. O que eu quero dizer isso com você é que Deus nos tirou do império das trevas. Nós não podemos mais nos acostumar que tudo que é errado tem a possibilidade de acontecer e as coisas boas não. Nós agora estamos no reino do seu Filho amado. Isso quer dizer, o que é bom, o que é de Deus, é o que tem que mais acontecer, porque eu faço parte desse reino. Então, não é a probabilidade de ser curado. Não, em Cristo Jesus eu sou curado. Não é a probabilidade, vai acontecer, vai dar certo por isso ou por aquilo outro. Tem que dar certo, eu faço parte de um reino que dá certo. Então a Bíblia diz que Ele nos transportou do império das trevas. Diga comigo, trevas. Olha que coisa bonita, diz assim, que nos colocou no reino do seu Filho, do seu amor, e diz assim, no qual nós temos a redenção. Diga, eu tenho redenção. A remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Preste atenção, se nós estávamos no império das trevas, é porque nós pecamos. É natural para o ser humano coisas ruins acontecerem por causa do pecado, por causa do império das trevas. Nós nos acostumamos com isso. Nós nos acostumamos que o câncer mata. Nós nos acostumamos que temos que morrer. Nós nos acostumamos que coisas ruins acontecem. Nós nos acostumamos que muitas coisas das trevas fazem parte da nossa vida. Porém, quando nós vamos vir a Cristo, nós temos que entender que a luz é acendida. Deixa eu explicar para vocês. Tudo aconteceu porque um homem chamado Adão, junto com sua esposa Eva, eles pecaram. São os dois, o primeiro casal na humanidade, os primeiros homem e mulher que foram criados. Por causa do erro deles, todos nós nos tornamos pecadores. Então era necessário que viesse um novo Adão para nos tirar dos pecados e nos fazer justos novamente. Então, quando Adão pecou, Deus nos criou para a luz. Deus nos criou para a sua glória. Deus nos criou como sua imagem e sua semelhança. Sem enfermidade, sem pecado, sem miséria, sem falta. Todos iguais, todos irmãos. E aí, pecamos. Quando Adão pecou, nós fomos colocados nas trevas. Você já chegou num quarto escuro e de noite assim, ou de dia mesmo, você vem de um lugar claro e você entrou num quarto escuro e você não consegue enxergar nada. Porque principalmente quando você vem de algo claro, fica muito escuro. Já passou por isso? Já passou um tempo, por exemplo, você foi dormir, apagou a luz, estava muito escuro, acordou de madrugada e parece que estava claro, mesmo que ainda está escuro. E você consegue ver as coisas mesmo no escuro. Eu particularmente, porque eu entendo que quando a gente passa um tempo, nossos olhos acostumam. O que é que eu faço quando eu entro numa sala muito escura e não tem luz para eu poder ver alguma coisa? Eu fecho os olhos por um tempo. E eu espero até minhas pupilas mudarem. E eu abro os olhos e já começo a ver um pouco. Então a gente sabe se adaptar a ver no escuro, a viver no meio das trevas. Pois bem, quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, disso veio a morte, veio a falta, veio o sofrimento. Nós passamos a nos acostumar a enxergar nas trevas. Então a gente começou tudo o que era um pouquinho bom a ser demais para a gente. Porque a gente começou a ficar acostumado com o que era das trevas. Nós não nascemos pecadores no ato pecaminoso, mas nós nascemos da semente pecaminosa do pecado de Adão. Então nós herdamos vamos dizer assim, a escolha para aquilo que não era de Deus, por causa dos pecados. Então, a enfermidade, minha avó tinha isso é normal. Vai morrer de quê? Nós aceitamos que o que é da treva é normal. Agora, fulano morreu com 91 anos de causas naturais, sem enfermidade. É uma exceção. Isso deveria ser a regra. O normal. Mas como a gente se acostumou a todo o sofrimento, a gente começou a se adaptar a andar nas trevas. Imagina só, vou dar um exemplo para vocês aqui.
Imagina só, a gente chama aqui protocolo ou diácono? Protocolo. Então a gente tem um protocolo, certo? Aí o protocolo chamado Adão foi lá no quadro de luz e apagou a luz. Você fez o quê para estar na escuridão? Nada. Só porque você está nesse ambiente, quando apagou a luz do ambiente, você passou a ficar no escuro. Isso é o que nós herdamos ao nascer. Nossos pais pecaram, Adão e Eva, e nós nascemos num ambiente de escuridão. Mesmo que você não pecou, a tendência é se acostumar com as trevas e pecar, porque faz parte da natureza. Compreenderam isso? Então, as trevas reinaram até que viesse um novo Adão que pudesse acender as luzes. Então, nós passamos a ter enfermidades, a viver no pecado, a mentir, mas isso não era o plano de Deus para as nossas vidas. Então Deus falou, quando Adão pecou, eu vou enviar alguém que vai esmagar a cabeça de Satanás. E esse alguém vai ser um novo homem, perfeito. Porque era necessário um homem perfeito para tirar a nossa imperfeição. Um homem igual ao primeiro Adão, que pecou, mas agora que ele vencesse o pecado e nos levasse para um reino novo. Eu estava pregando na Ruanda, e no lugar onde eu estava hospedado, a região tinha muitos muçulmanos, e eu fui tomar um café, tinha dentro do... Era uma mistura de hotel, hostel, era pousada, e tinha um negócio terceirizado, tinha um café, moíam um café e você tomava um café na hora. Isso bem no interior. E lá na Ruanda, eles gostam muito de café. Vocês gostam muito de café aqui também? Porque no Quênia o povo gosta muito de café, na Etiópia o povo gosta muito de café. E lá na Ruanda, eles tomam um café, todo lugar tem um coffee shop deles. E no meio do nada tinha um coffee shop, eu fui tomar um café, estava faltando energia, não teve como fazer o café. Eu não tomei o café. Só que quando eu cheguei lá, eu estava com um assistente que viaja comigo de vez em quando, um pastor amigo meu, e a moça perguntou, vocês estão fazendo o que nesse fim de mundo? A gente estava na fronteira com o Burundi e com a Tanzânia. Vocês são de onde? Eu falei, do Brasil. Mas a gente mora na América, Estados Unidos. Vocês estão fazendo o que aqui nesse fim de mundo? E eu falei, nós estamos aqui para falar do amor de Deus para as pessoas. Aí ela, vocês são então missionários evangélicos? Eu falei, exatamente, a gente fala de Jesus para as pessoas, eu posso falar para você agora. Não, I'm Muslim, eu sou muçulmana. Aí eu falei, é ótimo que a gente pode falar para você melhor ainda, porque talvez você não saiba a história real. Aí eu conheço, mas eu não posso aceitar, desse jeito. Ela que mexeu comigo, não fui eu. Eu não posso aceitar que Deus foi gerado e nasceu homem. Porque Jesus, a Bíblia diz em inglês, a Bíblia diz em João 3,16, a gente tem como em português. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Não é assim? Aí lá em inglês tem assim, His begotten son, ou begotten. Begotten é gerado. E isso pode ser entendido como algo natural. E ela disse, eu não entendo como Deus pode ser gerado. Eu falei, deixa eu explicar algo para você. Nós pecamos em carne humana. E não havia ninguém, um justo sequer. Todos pecaram. Era necessário que Deus se fizesse como um de nós, que pagasse a nossa culpa pelos nossos pecados, mesmo sem pecar, mas ele precisava de uma carne como a nossa. Porque se alguém viesse como Mohammed, ele não conseguiria nos salvar dos nossos pecados, porque todos pecaram. Todos estão nas trevas. Era necessário alguém da luz vir nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ele. Ela olhou para mim e falou, faz um pouco mais de sentido. E eu falei para ela assim, então vamos fazer uma coisa. Vamos para a cruzada. A cruzada ficava 2 horas do lugar dentro de estrada de terra. E aí você vai ver que eu vou pregar no nome desse Jesus. Quando você vê os cegos vendo, os paralíticos andando, aí você vai ver como que esse Deus é verdadeiro. Ela não foi, mas ela falou assim, eu agora passei a entender mais o que você está falando. Então era necessário que um homem perfeito viesse.
Então, quando o primeiro Adão nos colocou na escuridão, não é porque nós merecíamos morrer, é porque fazia parte da natureza humana. Por isso, nos acostumamos ao fracasso, à falta, à derrota. Então, Deus teve um plano. Não enviar ninguém. Ele mesmo vir no Filho dele, Jesus de Nazaré. Cristo tomou forma humana. Como eu disse, na cruz do Calvário, a dor humana reveste a carne de Cristo. Ele abraça o sofrimento humano na crucificação. E a Bíblia diz que ele, então, é a imagem do Deus vivo. João 1,18 diz: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Preste atenção, na escuridão, o favor necessário é a luz. Então a pergunta é: será que o Todo-Poderoso, será que o Altíssimo Deus se importa por uma pessoa, ou com uma pessoa como você, como eu? O Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra, será que Ele se importa de alguém como eu, com os meus erros e com os meus pecados? A resposta está em Cristo, e ela é revelada através de sua luz. É o favor revelado de Deus, Cristo Jesus, dizendo: sim, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A Bíblia diz que Ele é a luz do mundo. A Bíblia diz que Ele resplandece nas trevas. As trevas não prevalecem. Então ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, o Filho, é quem o revelou. Deus não tinha forma física para ser vista. Deus não tinha uma imagem física para ser vista. Mas Deus tem uma imagem espiritual. Então Deus decidiu colocar um corpo humano, e nós conhecemos como Jesus Cristo de Nazaré. E Ele colocou uma face humana e amável no Deus Todo-Poderoso. Nós podemos olhar para Deus e não morrermos mais, porque aquele que vem a Jesus já percebe que está morto e precisa nascer de novo. Quem está nas trevas já morreu nessa terra, e quem recebe Jesus renasceu para a vida eterna. Então Cristo Jesus veio para nos dar a vida. Diga comigo: Ele é santo. Diga comigo: Ele é puro. Vamos agora pensar na Páscoa judaica. Ela começou, se você já leu o Êxodo, se você é um crente, você sabe que Êxodo 3 vai vir o libertador Moisés, e no capítulo 12 de Êxodo vai ter o sacrifício do cordeiro. Quantos lembram disso? Um cordeiro tinha que ser morto, o sangue dele tinha que ser colocado sobre a porta, para que o povo que ia morrer não morresse, e aqueles que não iam morrer, morressem. Vocês lembram disso? Vocês lembram disso aí? Vocês lembram que o cordeiro tinha que ser examinado por 4 dias? Ele era escolhido no dia 10 do mês de Abib, que era o mês do sacrifício, e ele só era morto ao entardecer do dia 14. Vocês lembram disso? Então, ele era examinado, tinha que não ter defeito, representando que o cordeiro não tinha pecado, para carregar o pecado dos que deveriam morrer, que eram a gente, que era o povo de Israel na época. Quando Cristo veio, Ele foi examinado e não achou pecado nele. A Bíblia diz que ele passou pelo templo 4 dias antes de sua crucificação, e diz que os sacerdotes e todo mundo queria matar ele, e eles não encontravam um pecado, mas mesmo assim queriam matar. Então ele foi declarado justo e santo. O próprio Pilatos o declarou: não vejo mal algum nesse homem. Então ele passou toda a sua vida sem pecado. Os 4 últimos dias ele foi examinado, não foi achado uma falha. Quem foi examinado? Jesus. Ele é santo, sim ou não? Sim. Ele é o nosso substituto. Vamos agora para o sacrifício que tinha no templo. Então, a Páscoa instituiu que tinha que ter um cordeiro santo de 1 ano, sem manchas, sem nada, tinha que ser examinado por 4 anos, tinha que ser comido, e a carne dele ia dar vida para quem o comeu, e o sangue ia proteger da morte. Não era assim? Jesus é esse cordeiro que foi examinado, seu sangue foi colocado sobre nós, nos protege, sua carne foi moída para nos dar cura,
para nos dar salvação. Então, no sacrifício, no templo, agora vamos passar tabernáculo, templo. Eu estou falando com pessoas que conhecem esses termos aqui. O sacrifício era feito igual da Páscoa, só que por um sumo sacerdote. Não era assim? Os sacerdotes pegavam 2 bodes. Um era escolhido para ser o bode emissário, ele iria morrer no deserto. O outro era escolhido para morrer no tabernáculo ou no templo. E eles, o sumo sacerdote, examinava. Quem era examinado? Diga comigo, o cordeiro. Então, o sumo sacerdote e os sacerdotes examinavam, pegava na pele, pegava nas patas, para ver se tinha osso quebrado ou não. Quem morria era o povo ou o cordeiro no lugar deles? Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. O povo a qual o cordeiro era o substituto, estava morrendo por eles, era um povo que pecava? Mas Deus examinava aqueles que pecavam ou o que era santo? Então, o favor está relacionado não à sua capacidade de ser santo. Está relacionado ao cordeiro que é examinado. Então, eu não recebo cura ou bênçãos porque eu mereço. Eu recebo porque alguém santo é examinado no meu lugar. Quando Jesus foi à cruz do Calvário, Deus não olhou para ver os seus pecados. Mas Deus viu que ele era santo e colocou os seus pecados sobre ele. Ele foi examinado, ele foi considerado digno de morrer por nós. E nós somos considerados dignos de passar o pecado para ele. Ou seja, em Cristo Jesus, você não precisa se sentir merecedor para ter um milagre. Você não precisa se sentir merecedor. Ah, mas eu pequei. A Bíblia diz que quem é examinado é o cordeiro. A Bíblia diz que os teus pecados eu não me lembro mais. Ou seja, se você errou, você vem e diz: Senhor, eu me arrependo, porque eu sei que o cordeiro já pagou pelos meus pecados. E eu sei que eu já sou perdoado. Então ele nos tirou do império das trevas, onde nós deveríamos morrer, e nos trouxe para a luz do Filho de Deus, onde ele, sendo santo, foi examinado e morreu por nós. Então eu não tenho uma cura, um milagre, porque eu fico: eu estou merecendo. Essa semana eu fui uma pessoa muito boa, mas a semana que vem eu não fui. Não é assim que a banda toca. Já ouviu essa expressão? Acontece pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. Quando eu venho como um pecador e digo: me arrependo dos meus pecados, não é porque eu sou bom, é porque o cordeiro morreu no meu lugar. Amém. Se ele é o meu substituto, ou seja, a enfermidade ele tomou sobre ele, o pecado sobre ele, a miséria sobre ele. Ah, não, mas olha, é porque a pobreza faz parte da minha família e nunca saiu. Mas você está em Cristo. E como eu disse, o seu pai agora é rico. Ou seja, mas eu não tive capacidade. Você pode estudar? Estude. Mas eu não tive capacidade de estudar, eu só fiz trabalhar. Como eu vou prosperar? Eu não sei. Mas existe um favor que faz com que aquele que tinha tudo dê a que você que não tenha nada. A Bíblia fala sobre isso. Eu quero, nesses 3 dias que vou ministrar, deixar uma palavra que vai fazer com que gerações vão recebendo milagres aqui. Eu prego em alguns lugares no Brasil e no mundo que semanas depois dos cultos, as pessoas estão com aquela e coisas começam a acontecer. Milagres começam a acontecer. Milagres não só de cura, financeiros, coisas acontecendo sobre a vida das pessoas, emprego, promoções. Eu prego sobre boa notícia em Cristo. Então diga comigo: eu sou abençoado. Então Cristo Jesus revelou quem Deus é. Você quer entender como Deus é? Olha para Jesus. Ele não está soltando raios com raiva de você. Ele está te olhando dizendo: vinde a mim, todos que estão cansados. Nós temos que saber que a revelação do favor de Deus vem em Jesus. Nós temos que saber que a revelação está no Filho. Ninguém jamais viu ao Pai.
mas o Filho revela para cada um de nós. Deixa eu falar para vocês sobre revelar. Eu vou usar um termo aqui, eu não sei como é que vocês, se todo mundo é da minha idade aqui, eu sou muito novo, mas eu vou muito a museus para entender as coisas antigas. Eu não sei se você é da época que nós tínhamos que revelar a foto. Vocês lembram ou não? Tem um pessoal aqui mais da época de Moisés comigo aqui. Hoje a gente pega um telefone, tira a foto e sabe se a pessoa ficou com o rosto, com os olhos fechados ou não. Geralmente a gente tira muitas, né? Aí escolhe a melhor. Antigamente não era assim. Nós tirávamos a foto e agora a gente tinha que ter, né? Será que eu fechei os olhos? Então a gente tinha um filme fotográfico. No Brasil, o filme fotográfico da câmera revelava a sua classe social. Se eram 12, você era uma pessoa pobre. 24 já era classe média, porque era a quantidade de fotos. 36 você já era classe média alta. 72 você era rico. Porque não era só o filme, tinha que revelar e era caro. E a gente tirava a foto, todo mundo posava. Como é que a foto ficou? Não sabemos, só quando revelar. Então tinha dúvida se saiu boa, se queimou. Aí a gente tinha o filme fotográfico, que ele era levado para um processo de revelação. Esse processo, para que ele desse certo, necessariamente, para que viesse uma foto bonita na luz, precisava de escuro. Tinha que ir para uma sala muito escura, com produtos químicos para transpor aquela imagem para um papel bonito, revelado em cores. Não era assim? Então, no meio da escuridão, a gente tinha aquele tipo de filme. Você já viu um filme fotográfico? Você fazia assim, olhava contra a luz. Quando você colocava contra a luz, você tinha a noção do que estava acontecendo. Mas na escuridão não tinha como ver nada. O Antigo Testamento é como o filme sem a revelação. Nós olhamos para Deus e não conseguimos entender, porque a gente só vê, através da luz, os detalhes mínimos. Mas a gente estava todo mundo nas trevas. Então a gente não tinha como dizer como Deus era. Era necessário que um novo Adão acendesse a luz. Então no meio da escuridão, nós colocávamos a culpa de tudo que era errado na luz. Porque você já... Outro exemplo. Quem aqui estava num lugar escuro e saiu para um lugar claro de vez? E os olhos começaram a arder? A luz não é a sua inimiga, mas porque você se acostuma com a escuridão, tudo que vem da luz lhe machuca. Por isso, no Antigo Testamento, as pessoas têm medo de Deus. Deus é luz. Nós estávamos nas trevas. Então Deus teve uma ideia. E se eu for nas trevas? E trouxer todo mundo para a luz? Então a Bíblia diz que Jesus Cristo, que é o verbo que era Deus, o verbo que João diz assim, nós pegamos nele, nós tocamos nele. Lá diz em 1 João. Jesus Cristo é o último Adão, perfeito, examinado e sem pecado. Ele veio e ele morreu. E a Bíblia diz que a luz resplandeceu nas trevas. E a Bíblia diz que as trevas não prevaleceram, ou seja, trouxe luz. Haja luz novamente. Quando Cristo veio, Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. No qual temos a redenção. Redenção de quê? Do que a gente vivia nas trevas. Ou seja, Jesus veio, assim como eu falei, se o diácono Adão fosse ali, o protocolo Adão fosse apagasse a luz, você não fez nada, mas ficou nas trevas, porque você herdou isso. Quando Cristo veio e Ele venceu a morte, Ele tomou nossa enfermidade, Ele tomou o nosso pecado, Ele tomou nossa miséria, tudo que era da escuridão, Ele foi, como o diácono que apagou a luz, Ele foi lá e acendeu a luz. Você também não fez nada. Ele fez por você. Ou seja, para viver uma vida de prosperidade, para viver uma vida de cura, para viver uma vida de milagre, você só precisa acreditar no Adão que acende a luz. Você só precisa andar na luz com Ele. Eu não preciso forçar para ser abençoado. Eu nasci de novo, você nasceu de novo, abençoado. Você é da luz. Então agora, a gente não pode ficar achando que a luz é nossa inimiga. Não! A gente agora tem que achar que a escuridão é inimiga.
E o que é da escuridão? É o pecado, é a falta, é a miséria, é a dor. Então, quando isso bater na sua porta, você vai ter que dizer assim: ei, dor, eu sou da luz. Ei, enfermidade, eu sou da luz. Ei, pecado, eu sou da luz. Ei, miséria, eu sou da luz. Eu tenho o favor foi revelado, eu ando na luz. Jesus é a luz do mundo. E a Bíblia diz: você e eu, sois o sal da terra, a luz desse mundo. Diga: eu não estou mais nas trevas. Diga: eu fui resgatado. Diga: eu vivo uma novidade de vida. Então você tem que pegar para a enfermidade que está no seu corpo e dizer para ela: você não faz parte da luz que eu vivo. Então, em nome de Jesus, eu te dou uma ordem: saia. Você, se está vivendo uma vida de miséria, ei, miséria, você não faz parte da vida de luz. Eu te repreendo em nome de Jesus. Nós temos que entender que Deus é poderoso. Esse ano, no começo do ano, na verdade em dezembro do ano passado, eu cheguei para minha esposa e falei: Jéssica, ano que vem eu vou pedir um ano sabático ao Ministério Verbo da Vida e ao Rema. Eu não vou dar aula depois de quase 20 anos dando aula. Eu não quero dar aula ano que vem, porque eu quero ir para a Ásia. Porque eu entrei na Ásia pouquinho demais, eu quero entrar na Ásia, eu quero fazer pregações na Ásia. Eu quero fazer, logo no início do ano, eu quero ir para a Ásia. E eu quero pegar um tempo assim, para fazer novos livros, para tudo. Então eu não vou viajar para dar aula nesse ano, não. Ela falou: mas você tem certeza? Eu falei: tenho certeza. Ela falou: então tá bom, lhe apoio. Mas como é que você vai para a Ásia? Eu falei: vou fazer um projeto. Isso foi em dezembro. Janeiro já estava com tudo pronto. Esse projeto custava milhares de dólares. E quando a gente dá aula, muitos livros são vendidos. Muita gente oferta no ministério, novos parceiros do ministério. E eu estava abrindo mão de tudo para uma coisa que eu ia gastar. E aí eu recebi o chamado de um evangelista, o maior evangelista brasileiro no mundo hoje. Ele tem um ministério nos Estados Unidos. Eu queria tomar um café com você. Eu falei: ótimo. Fui tomar um café com ele. Eu tinha planejado ir para a Ásia em março. Eu não tinha $1 da viagem. Custava alguns milhares de dólares. Foram 7 países. E eu fui desde de Índia, China, Coreia do Sul, Japão, tudo para aqueles lados lá. E aí, esse rapaz me chamou. Ele é um dos conselheiros do nosso ministério nos Estados Unidos. Vamos tomar um café? Vamos. Tomar um café com ele. E aí, quando estava tomando café, ele falou assim: tem algum projeto para o início do ano agora, que você está crendo? Eu falei: eu tenho agora para março. Por quando? Eu falei: dia tanto eu estou viajando. Eu já tinha data, tinha tudo. Ele falou: para onde? Eu falei: tal, 7 países. É mesmo, rapaz? E você já tem os contatos? Eu falei: já tem os contatos tudo, já, a maioria já está tudo certo. Quanto é que custa tudo? Porque você é ousado, você vai fazer tudo de uma vez. Eu falei: tudo de uma vez. Mas quanto é que custa isso? Eu falei: tantos mil dólares. Ele falou assim: então tá bom, eu vim aqui, fiz essa reunião, porque o Senhor mandou cobrir essa sua viagem. Ainda sobrou dinheiro. Eu falei ontem, estamos na estação do favor. Quando a gente está na estação do favor, a gente já prepara o casaco para o frio. A gente já prepara, antes de chegar lá em casa, a gente limpa os casacos, porque vai baixar muito a temperatura. Então, projete. Faça um projeto da luz. Essa semana, eu vou fazer tal coisa que eu não fazia, porque eu era doente. A doença está no seu corpo. Porque eu era doente e não podia fazer. Você vai fazer. Comece a colocar no caderno. Comece a projetar. Comece a se ver fazendo aquilo que Deus te chamou. Aquilo que Deus te colocou na luz. Você está debaixo da revelação do favor de Deus. É o Senhor quem te guia. Te toma pela tua mão direita. Não te deixa cair no fogo e ser queimado. Ele não deixa que nenhuma água profunda te afunde. Ele faz com que você viva o melhor de Deus quando você não merece. Foi Ele que fez. Mas nós entendemos que Ele é a revelação do grande favor de Deus para a humanidade. Em Cristo eu tenho cura. Em Cristo eu tenho salvação. Em Cristo eu tenho prosperidade. Em Cristo eu tenho vida eterna. Cristo é a razão do nosso sucesso. Cristo é a razão da nossa salvação, da nossa cura. Então, quando você está na estação, preparado para a estação, você já tem o projeto.
E eu agradeci a ele. E esse ano nós vamos fazer agora, em setembro, mês que vem, nós vamos fazer uma grande conferência no Brasil, só para evangelistas, a primeira da história do Brasil. Vai vir gente do mundo todo, evangelistas do mundo todo, da África, da Europa, dos Estados Unidos. E nós vamos fazer 5 a 10 grandes cruzadas em várias cidades ao mesmo tempo. Agora em setembro, a partir do dia 16 de setembro. Nós vamos fazer tudo isso. E Deus abriu essas portas todas. Lembra do projeto? Aí chegou esse novo projeto para fazer junto com outros evangelistas. E o custo era alto. Mas aí chegou a notícia, olha, foi para a Ásia, fez esses negócios aí, o povo está impressionado. Então assim, chegou um pessoal e disse assim, ó, vamos patrocinar a cruzada dele e tudo que ele vai fazer. Eu não sei nem quem foi. Eu sei que a minha próxima cruzada no Brasil já está paga. Eu não sei quem fez, quem pagou. Já está tudo organizado. O que eu quero dizer para você é que o favor faz com que você se antecipe. Então, eu estou com a perna doendo, eu já começo a me ver, eu andando. Se eu jogo futebol, eu já me vejo jogando futebol. Eu estou com a coluna doendo, eu já me vejo fazendo força normal. Se eu estou vivendo na miséria, eu já me vejo próspero. Eu já começo a projetar. Para que nós somos prósperos? Para ajudar as pessoas a virem para a luz. Você é quem traz a revelação do amor de Deus. Alguém pode dizer amém? Amém. Diga comigo, Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Então, para finalizar, eu quero chamar o grupo de louvor. A lei, por causa do nosso pecado, exigia um sacrifício. A graça, o favor, trouxe o cordeiro. O que o pecado não consegue pagar, a graça e o favor traz o substituto. Jesus morrendo por você, no seu lugar. Então nós somos salvos porque ele pagou por nós o que era exigido e não tínhamos condições de pagar. Então, para nós entendermos, Cristo Jesus, ao se fazer homem, porque ele é Deus, ele consegue segurar na nossa mão, com sua mão humana, e com sua mão de Filho de Deus, do Todo-Poderoso, ele segura na mão do Pai. Nós estamos conectados a Deus, através de Jesus Cristo. Somos justificados mediante a fé. Temos paz com Deus, por intermédio do nosso Senhor, Jesus Cristo. Se você tem paz com Deus, você não vai orar comigo hoje assim, Deus me dá... Paizinho querido, eu tenho o teu dom e o teu favor. Eu tenho tua cura, eu tenho o teu milagre. Uau, fique de pé nesse momento, fique de pé nesse momento. Quando nós fazemos cruzadas ao ar livre, a gente geralmente tem muita gente. A gente não tem, ontem, por exemplo, eu orei para algumas pessoas, toquei em algumas pessoas. Nas cruzadas nós não conseguimos fazer. Nas cruzadas, nós fazemos uma oração coletiva, pastor. Teve as cruzadas aqui, vocês conhecem. A gente junta o povo todo assim, está todo mundo na frente, pregamos a palavra. Nós acreditamos que o poder está na palavra, não na oração forte. Então a palavra é o poder, o evangelho é o poder. Aí nós fazemos uma oração assim, ó. Jesus, mostra para o mundo que o Senhor está vivo. Mais ou menos assim. Toca neles. Tira a necessidade deles. Tira tudo que eles estão sofrendo. E às vezes, dependendo do lugar, demora assim uns 5 minutos para ter uma resposta. E tem gente que pensa assim, não deu, não aconteceu nada. Mas aí com pouco tempo, Jesus, a Bíblia diz que ele diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ele está no nome dele. Está no meio deles. Jesus começa a tocar nas pessoas. E as coisas mais maravilhosas que você pode imaginar já aconteceram. Nós já vimos pessoas que estavam no leito de morte levantarem para a vida. Já vimos pessoas mortas voltarem à vida. Um dia eu estava ministrando numa conferência de mulheres e uma das mulheres veio à frente dizendo que o neto dela estava morto no ventre da filha. E que os médicos iam tirar o feto porque estava morto. E se eu podia orar por ele. Nós oramos, isso foi no ano de 2014. A criança estava no sul do Brasil, nós estávamos no Rio de Janeiro.
E quando os médicos, que já estavam muito tempo sem batimento cardíaco, tiraram a criança nasceu perfeita e viva. Eu estava pregando na Inglaterra e uma moça, eu tive uma situação muito interessante. Vocês aqui que são pregadores, às vezes a gente é surpreendido por algumas coisas. Eu fui pregar numa igreja muito forte na Inglaterra, ela tem várias congregações. Fui pregar na capital e fui pregar no centro do país. Faz 2 anos isso. E eu estava pregando, a igreja da sede é muito grande, a que eu estava pregando era uma igreja média. E era brasileira, tudo e tal. E no final do culto, as pessoas foram curadas e tal. Uma pessoa veio chorando muito, querendo falar comigo. E ela olhava para mim e chorava, e eu disse, meu Deus, o que é que essa pessoa tem? Será que ela não recebeu nada? Eu perguntei, o que é que você tem? E ela soluçava, depois ela se acalmou. Aí ela disse, você é o pastor Jânio? Eu falei, sou eu mesmo. Ela fazia essa pergunta depois de eu pregar, eu fiquei sem entender. Ela falou, você não sabe o que aconteceu na minha vida. Eu morava em Londres, isso é 3 horas de Londres onde eu estava, 4 horas. Eu morava em Londres, quando há anos atrás eu engravidei, eu não era cristã, não era crente, e quando foi fazer as primeiros, como é que chama o raio, ultrassom, o meu bebê foi dado uma formação na cabeça, nos braços e nas pernas. Ele durante os primeiros meses, seus braços, suas pernas eram pequenos, sua cabeça estava crescendo muito ao ponto de explodir. E eu busquei a Deus e me converti. E alguém falou, você precisa ouvir mensagens que edifiquem sua fé. E alguém me mandou um link de uma mensagem. E nessa mensagem tinha um pregador dizendo, ainda que esteja morto, ainda que esteja assim, coloque a mão sobre o seu ventre e declare, você vai viver e vai nascer perfeito, porque eu tenho o favor do Senhor. Ela disse, esse pregador era você. Eu nunca imaginei que era você que ia pregar hoje aqui, alguém me convidou para assistir o culto. Ela disse, o meu filho, até os 6 meses no ventre, eu declarava, meu filho vai nascer perfeito. Ele estava do mesmo jeito diante da ciência. Eu tenho hoje, ela me mandou, todas as ultrassons mostrando a criança. Então eles decidiram tirar a criança para ela não explodir dentro dela. E ela dizendo, vão tirar, mas vai nascer perfeito. As pernas do meu filho é perfeito. Os braços são perfeitos, a cabeça está perfeita. A ultrassom de 1 dia, 2 dias antes dizia o contrário. Tiraram a criança, 6 para 7 meses, e os médicos começaram a dizer, não, mas a gente tirou essa criança mesmo. Foi ela que tirou, foi essa. Chegaram para a mãe e disseram, mãe, a gente não sabe o que está acontecendo não, mas seu filho tem as pernas normais, os braços normais, a cabeça normal. Nós indicamos você fazer os exames em outros lugares. Ela fez, refez. A criança já tem 5, 6 anos de idade. Está totalmente perfeita. Nunca teve nada. Porque Deus mudou através do que ela declarou da luz. Se acostuma com a luz. Se acostuma a ver milagres. A ver coisas do Senhor. Nesse momento, se você está me ouvindo, coloca a mão sobre o seu coração. Eu não sei se você veio aqui como um visitante. Eu vou lá, vamos lá, você vai receber uma palavra. Talvez você nunca ouviu uma palavra de esperança. Talvez você nunca ouviu que Deus te ama tanto, que enviou Jesus para morrer no seu lugar. E lembre-se, seus pecados não fazem diferença agora. Porque Jesus foi examinado e Ele é o santo. Se você não é santo, não vai fazer a diferença. Você precisa se santificar nele. E para isso você precisa aceitar aquele que é santo. Você precisa dizer sim para Jesus. Você precisa dizer, Jesus, salva minha alma. Porque o Senhor é santo e eu não. Eu não tenho capacidade de me salvar. Eu tento ser uma pessoa boa. Eu tento fazer coisas boas. Mas eu não tenho como salvar a mim mesmo. Não importa o quão bom você é, irmão ou irmã. Se você assiste online, se você está aqui, ou quão mal você é. Só há salvação se você receber o Cordeiro de Deus. E Ele foi examinado em seu lugar. Então você diz sim para Jesus. Eu digo sim para aquele que morreu no meu lugar. Ah, mas quanto eu devo pagar? Nada. Ele pagou no seu lugar. E agora Ele te chama para a luz.
Se você não aguenta mais viver uma vida que tudo que é da treva vem sobre a sua vida, diga sim para Jesus. Vem para a luz. Ele é o Deus vivo e verdadeiro. Ele vai curar as tuas enfermidades, perdoar os teus pecados. Ele vai restaurar a sua vida. Ele vai te dar uma vida de favor e de abundância. É o Senhor que te toma pela mão direita, te chama pelo nome e declara: tu és meu. Se você está aqui nessa noite ou online e nunca entregou sua vida a Jesus, eu quero orar com você agora. Eu quero que você coloque a mão sobre o seu coração. Se você é a pessoa a quem Deus me enviou de tão longe, eu quero orar por você agora. Eu sei que o seu coração está ardendo e você está dizendo: eu preciso desse Jesus. Eu costumo chamar à frente, mas hoje eu vou te dar a chance de você, aí onde você está, falar com Jesus. A Bíblia diz que se você confessar com sua boca, você é salvo. É só falar: eu aceito que Jesus morreu no meu lugar. Vamos orar comigo. Se você percebe que o seu coração está ardendo, se você percebe que você é a pessoa que Deus me enviou de tão longe, você vai dizer para Ele de todo o seu coração. Se você estiver online ou aqui, você vai repetir comigo, com a mão no coração, diga assim comigo: Senhor Jesus, nesse momento, eu ouvi tua voz. Eu reconheço que os meus pecados me afastaram de ti. Mas eu ouvi o teu chamado. Eu ouvi tua palavra. E eu digo sim para Jesus. Eu reconheço que o Senhor veio em carne. Eu reconheço que o Senhor morreu no meu lugar. Eu era o pecador e o Senhor é o santo. O santo morreu pelo pecador. Então eu digo sim para Jesus. Jesus, salva minha alma de todos os meus pecados. Me enche de alegria, de paz, de amor. Agora eu sou salvo. Jesus me libertou. Agora eu sou da luz. Jesus acendeu a luz para mim. Ele revelou o seu favor. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Que coisa maravilhosa. Glória a Deus. Glória a Deus. Preste atenção. Quem de nós aqui fez essa oração pela primeira vez? Se você está fazendo online, se tem alguma coisa aí online, se você está lá, coloca no chat assim, ó: eu disse sim para Jesus. E o nosso pessoal vai alcançar você onde você estiver. Mas se você está aqui, você fez essa oração pela primeira vez, talvez você estava afastado dos caminhos do Senhor e reconciliou. Você fez isso você voltou para Jesus hoje ou você fez pela primeira vez? Eu quero orar pela sua casa, pela sua família. Se você está online, você coloca: eu digo sim para Jesus. Eu disse sim para Jesus. Se você está aqui, eu quero saber quem você é. Você que disse: Jesus, salva a minha alma hoje. E você percebeu: olha, Jesus tocou em mim hoje. Cadê você? Levante sua mão para eu saber quem você é. Eu quero orar por sua casa. Olha, temos uma pessoa ali, temos outra pessoa. Vamos fazer assim, outra pessoa ali. Vocês podem vir aqui à frente para eu abençoar a vida de vocês, por favor. Você que levantou a mão lá, ajuda o pessoal que levantou a mão. Tem mais alguém para o lado de cá? Isso, pode vir aqui, deixa eu orar para a sua família. Depois dessa oração, nós vamos orar pelos milagres e Jesus vai fazer a cura no nosso meio. Venha aqui à frente, venha. Isso, cadê o pessoal? Isso. Seja bem-vinda. Em nome de Jesus. Pode vir. Você está trazendo ela. Bem-vinda em nome de Jesus. 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 Bem-vindo. O senhor estava aqui com a gente ontem, não foi? Bem-vindo em nome de Jesus. Quem mais? Tem mais alguém? Você também? Bem-vindo em nome de Jesus. Ok, olha que coisa linda. Pode colocar por aqui. Então, vocês já fizeram a oração, o pessoal vai pegar os nomes de vocês, mas eu quero abençoar a casa de vocês. Eu quero abençoar a sua família. Amém? Coloca a mão no coração assim. Pai, eu te agradeço pela vida dos meus irmãos. Eu abençoo suas vidas, eu abençoo suas casas. Eu declaro um tempo novo chegando na sua família. Eu declaro que o Senhor está colocando o seu favor, sua graça sobre as suas vidas em nome de Jesus. Eu declaro aquilo que aconteceu na sua vida, transformando sua casa, transformando toda a sua família, em nome de Jesus. Eu abençoo e declaro portas abertas, portas de emprego, dos negócios. Eu declaro também no matrimônio,
em nome de Jesus, porque Jesus agora está na vida de vocês e é uma transformação. Quantos creem nisso? Deem glória a Deus. Vocês podem aplaudir a vida deles? Vocês vão seguir por aqui, ó. Aquela moça ali vai levar vocês para explicar melhor. Volta o mais rápido possível quando terminar, que eu vou orar pela cura de vocês. Deus abençoe. Aplaudam mais, Deus te abençoe. Pode seguir por ali, Deus te abençoe. 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 Aplaudam mais. Isso. Aleluia. Nesse momento, o pessoal vai terminar e eles vão vir para cá. Nesse momento, eu quero que você que veio receber um milagre, uma cura divina, um milagre, algo da parte do Senhor, e você crê que Deus vai te tocar nesse momento. Agora você não vai sair daí, será que... Lembra da mensagem? Você está na luz. Saia do seu lugar e venha aqui à frente para receber aquilo que Deus tem para você. Venha aqui à frente para receber o que Deus tem para você. Ontem, um monte de gente, quando estava vindo, já estava sendo curado. Eu creio que vai acontecer a mesma coisa hoje. Venha, venha, venha. Deus é bom. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Isso, pessoal, o pessoal daqui trabalha bem. Já está fazendo tudo direitinho. Eu vou precisar, como ontem, de sempre eu tenho que ter uma diaconisa e um diácono ao meu dispor, para se eu precisar deles me ajudarem, tá bom? Porque quando a gente faz cruzada, a gente faz uma oração coletiva, mas hoje aqui eu vou orar por vocês, de uma forma rápida, mas vou orar por cada um de vocês. A primeira coisa que eu quero saber, quem é que está com problema aqui na perna para andar? Você está andando com dificuldade assim, olha para mim, ó. Você está puxando assim, ó, está meio que ruim assim para andar. Quem é a pessoa que está com dificuldade nas pernas para andar? Cadê? Me mostra essa pessoa, eu quero orar por ela agora. Tem alguém que está com dificuldade assim? Ela consegue ficar em pé? Não? Então no final eu oro por ela. Você, ok. A senhora? Quem falou comigo? A senhora? Ah, vem aqui à frente, vem aqui. Eu vou orar pelo bebê também, pode vir para cá. Vem subir aqui. Deixa eu ver como é que a senhora está andando para ver se foi do jeito que Deus me falou. Vamos abrir aqui para ela andar aqui. Vamos comigo lá. Ande lá para a gente ver. Sentindo quintura agora? Mas estava sentindo antes, não? Já veio sentir há 2 anos. Quintura nas pernas? Então para andar, a senhora anda com dificuldade? Ando e tem que parar. Tem que parar porque fica doendo. Qual é o nome da senhora? Analtina. Uma diaconisa, por favor. Vem aqui. Ela vai colocar as mãos nas suas pernas agora. Tá bom? As duas pernas, pode passar assim, ó. Passa assim na perna dela toda. Isso. Vamos lá. Dona Altina, Jesus Cristo lhe dá saúde agora. Todo queimação, todo problema nas suas pernas saindo agora. Força chegando a partir desse momento. Em nome de Jesus, Jesus Cristo lhe dá saúde. Ande agora sem dores e sem queimação. Pode sair para ela andar. Agora ande normal, como nunca mais andou. Em nome de Jesus. Vamos lá. Isso. Em nome de Jesus. Vamos orar por ela também. Como é que a senhora está agora? Vamos lá. Mostra aí que a senhora está... Oi? Está sentindo bem? Estou sentindo bem. Está melhor mesmo? Estou melhor. Então, ó, vamos lá. Olha isso. O pessoal da câmera, das fotos, tem que pegar isso aqui, ó. Ó, cadê? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Não tem mais queimação, não? Não tem mais. 2 anos? Para mim, 3 anos. Quase 3 anos. E agora já foi curada? Foi curada na graça do Senhor. Quando eu orar por você, você vai receber assim, rapidinho. Deus abençoe a senhora. Que coisa linda. Tinha uma mulher com um bebê que eu vi. Cadê? Estava aqui pedindo oração. O que é que ela precisa? O que foi? Ok, vamos orar para a restauração completa agora. Qual é o nome dele? Itiel. Vamos orar que a partir de agora a restauração completa. Quando tudo acontecer, começou hoje, vai trazer ele aqui para dar o testemunho. Pai, na autoridade de embaixador, eu dou uma ordem que tudo que causa isso na vida do Itiel, saindo agora em nome de Jesus, eu dou ordem, seja curado em nome de Jesus, os seus ossos sendo restaurados no poder do Espírito Santo. Agora, na autoridade de embaixador, eu dou uma ordem completa, crescendo perfeitamente, livre a partir de hoje. Só creia, todos os dias que olhar, Deus já fez sobre a vida dele. Igual aquela moça lá na Inglaterra.
Em nome de Jesus. Aleluia. Bem suave agora. Eu vou orar por essa senhora também. A senhora, o que a senhora não pode fazer? A senhora não pode andar? Foi o que ela teve? O que foi que ela teve? Apanhou AVC há 2 anos. Alguma parte dela tá bloqueada, tá dura? O braço direito. É mesmo. As pernas, não, a fala também. A senhora crê que Jesus lhe cura hoje? Que o favor dele está sobre a sua vida? Diga, eu creio. Eu creio. Ela falava assim? Soltou melhor hoje. Foi, mas a gente ainda não orou. Amém. Mas é a fé. Quando eu orar pela senhora, eu vou precisar de 2 pessoas, você e mais um. A gente vai pedir para a senhora andar. A senhora vai ter que ter força, mas a gente vai ter gente para lhe ajudar. Vamos abrir aqui um corredorzinho aqui na frente, aqui, ó. Um pouquinho. Aí, isso já é suficiente. Tá bom? Deixa eu orar por ela. Como é o nome dela? Inês Manuel. Dona Inês Manuel. Cadê a outra pessoa que vai me ajudar aqui? Você e vocês. Dona Inês Manuel. A senhora é uma bênção. Quando eu tocar na senhora e disser seja curada, a senhora vai, ó. Amém? Em nome de Jesus. Pai, obrigado pela vida de Dona Inês. Obrigado pelo poder do Espírito Santo restaurando ela desse AVC. Na autoridade de embaixador agora eu dou uma ordem. Tudo aquilo que causou o AVC desaparecendo. Desaparecendo. Pai, eu declaro a fala dela soltando agora. Eu declaro o cérebro dela restaurado no lado que teve o AVC. Cadê, irmã? Você aqui. Coloca a mão aqui na perna dela. Ela, uma mulher, tem que ser uma mulher. Coloca a mão sobre a perna dela agora. Isso, passa a mão na perna dela. Em nome de Jesus, agora, eu dou uma ordem. Em nome de Jesus, vivificando o seu corpo. Em nome de Jesus, coloca aqui a mão em cima, aqui. Em nome de Jesus, agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dona Inês, Jesus Cristo da saúde, na autoridade de embaixador, levanta-te e anda. Cadê o pessoal? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ande agora. Ande. Isso. Cuidado com ela. Vai na fé dela, devagar. Mas pode colocar. Agora ande. Ande. Perna direita soltando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Os passinhos estão pequenos aqui, ó. Mas está movimentando. Quem está vendo isso aqui, ó? Olha a força que ela está fazendo aqui, ó. Olha que coisa linda. Meu Deus do céu, eu declaro em nome de Jesus. Em nome de Jesus, andando, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, soltando essa perna. Em nome de Jesus, eu declaro o poder do Espírito Santo, lhe dando toda a força agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Bem suave agora, como é que a senhora está agora? A senhora está melhor agora? Deu melhor. Está melhor? Dou. Diga assim, Jesus é bom. Jesus é bom. Uau! Em nome de Jesus, eu declaro desde esse dia sua recuperação completa. Ela já deu os passinhos aqui, começou. Amém? Amém. Em nome de Jesus, bota ela para descansar um pouquinho, depois levanta ela de novo. Vamos orar pelo pessoal. A fala já está vendo, já está vindo, já falou Jesus é bom. Olha isso. Ué, ela está solta, sozinha? Ela podia ficar assim? É só o começo. Uau! Aleluia! Aleluia! Nós vamos fazer assim, nós temos muita gente hoje. Então nós vamos fazer uma forma para facilitar e ficar rápido. Eu preciso da ação de vocês. Eu vou fazer uma oração. Eu vou tocar em cada um de vocês. Mas você vai colocar a mão. Se você tem alguma coisa que é interno, que é no sangue, no coração, você vai colocar a mão no coração. Mas se você tem alguma coisa com problema no joelho, é nas costas, é no braço, é no ombro, ou nos olhos, ou nos ouvidos, você vai colocar a mão onde você quer que Jesus lhe toque agora. E eu vou estar começando a orar. Vou tocar em você. Você não vai sair daqui da frente. Na hora que eu terminar a oração, eu vou dizer assim, agora faça o que você não podia. Coloque a sua fé em ação. Aí você, se não podia dobrar o joelho, você vai dobrar o joelho. Se não podia ouvir, você vai estalar os dedos assim. Não podia ver, começa a ler, olhar alguma coisa que não via. É a sua fé que vai dar resposta. Vocês vão fazer isso? Todos vão fazer isso?
Então coloque a mão onde você crê que Jesus tem que colocar a mão agora. Em nome de Jesus. Se há alguma coisa na sua mente, coloca na sua cabeça. Pai, olha essa quantidade de gente que te ama. Um povo que te ama e que te adora. Que veio aqui, Senhor, porque crê que o Senhor é aquele que cura, aquele que restaura, e que o favor do Senhor está sobre a vida deles. Senhor, obrigado porque o Senhor está vivo. O Senhor é aquele que cura. Senhor, e como embaixador, o Senhor me deu autoridade para expulsar todo tipo de enfermidade. E eu dou uma ordem agora, todo espírito de enfermidade sumindo. Eu declaro agora toda cegueira, espírito de cegueira desaparece. Como embaixador de Cristo eu te dou uma ordem, desaparecendo agora. Na autoridade de embaixador. Se a gente tiver gente da nossa equipe aqui, pode estar no meio do pessoal. Pode estar no meio do pessoal. Isso. Eu dou uma ordem agora, que todo espírito de cegueira desapareça agora. Eu dou uma ordem agora, toda surdez, ouvidos surdos abrindo agora, em nome de Jesus. Eu declaro os seus ossos sendo restaurados. Eu declaro o seu sangue, o seu coração, eu declaro o seu corpo. Na autoridade de embaixador, Espírito Santo de Deus começa a mover agora no meio do povo agora. Livrando de toda dor, livrando de todo mal. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora você começa a receber. Em nome de Jesus, seja curado agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Só recebe, só recebe. Depois que eu tocar, que eu oro por você, você já faz o que você não podia. Já começa a ver onde é que estava o caroço. Ontem sumiu o caroço. Começa a movimentar a perna, a coluna. Agora, seja curado em nome de Jesus, em nome de Jesus. O poder de Deus está sobre você, te libertando. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Livre, livre, livre. Agora faz o que não podia. Levanta o braço, mexe as costas, movimenta. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu declaro ouvidos abrindo. Eu declaro todo espírito de enfermidade sumindo. Eu declaro os milagres do Senhor sobre a sua vida agora. É o Senhor que está agindo no seu corpo. Faz o que você não podia. Começa. É o Senhor. É o Senhor que te curou. É o Senhor Todo-Poderoso. Ele se revelou. Ele está vivo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Isso, começa a fazer o que não podia. Começa a fazer o que não podia. Começa a fazer, vamos lá. A nossa equipe vai procurando quem foi curado aí. Bota o povo para andar, bota o povo para fazer o que não podia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ouvidos abrindo agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ouvidos surdos abrindo agora. Agora. Sua mente livre em nome de Jesus. Curada em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tem mais alguém? Isso, começa a fazer o que você não podia agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, agora. Está curado em nome de Jesus. Ó, bem suave agora. Se você foi curado dos seus joelhos, começa a bater suas pernas aí. Se você foi curado da coluna, começa a se baixar aí. Começa lá, vamos lá. Devagar o som aqui, baixinho. Quem foi curado aqui, ó, do problema nos ouvidos, começa a estalar os dedos assim e ouvir. Se você foi curado, eu fui curado das pernas, movimenta as pernas, da coluna, se abaixa assim. Está ouvindo melhor? Como é que a senhora está ouvindo agora? Está ouvindo? Está ouvindo melhor? A senhora não ouvia quanto? Não ouvia nada? E agora está ouvindo? É mesmo? Vem cá. Fica aqui com ele, eu já vim falar com a senhora agora. Fica aqui com ele. Quem mais? O que é que você tinha nos ouvidos? Você não ouvia, não? Ouvia muito pouco. E agora? Ouve melhor. Sobe aqui. Fica aqui, eu já vou pegar o testemunho de todo mundo. Eu vi muitas pessoas com a mão nos ouvidos. Quem foi que foi curado ali dos ouvidos? Vem cá. Não fala? Vem cá. Vem. Sim. A minha sensibilidade, tinha uma sensibilidade muito curta nos ouvidos. Melhorou? Então fica aqui, eu vou pegar o testemunho de todo mundo. Olha quanta gente já foi curada aqui só dos ouvidos. Ok, fica aqui. Peraí, eu vou pegar esses testemunhos, mas eu quero saber mais. Quem aqui foi curado de dor? A dor foi embora. Em todo lugar aqui, faz assim com a mão. Quem já foi curado de dores? Olha isso.
Tinha uma senhora que estava lá se alegrando no espírito. Ela foi curada de alguma coisa? Viu alguém ser curado? Foi o que aconteceu? A senhora lá atrás foi curada? Aleluia, glória a Deus. Que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa. Você também veio porque foi curado? Você está me ajudando. Você estava... Qual o problema que você tinha? Eu tenho dificuldade de ouvir nesse ouvido. E agora você está ouvindo bem? Agora Vamos fazer o teste. Agora eu consigo ouvir. Melhorou. Cadê o pessoal? Vamos vir para cá. O pessoal dá foto para tirar foto aqui. Vamos lá. Fecha esse ouvido aqui. Vamos lá. Repete aqui o que eu vou falar, tá bom? Diz assim. Jesus. Peraí. Diga assim. Glória a Deus. Glória a Deus. Ok, bota o microfone para ele aqui. Não vou ficar perto dele não. Tá? Fica aí. Aleluia. Aleluia. Como é o seu nome? Mauet. Você é de Luanda? Sou. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus te abençoe. Você agora. Gente, cadê a nossa equipe? Vai perguntando, nosso time de diáconos e protocolo, vai perguntando, você foi curado de quê? Levanta a mão e diz aí o que foi que aconteceu para a gente testemunhar. A senhora estava ouvindo quanto? Estava ouvindo ruim aqui nesse ouvido? Só o lado direito. Estava muito ruim? O lado direito consigo ouvir um pouco, o lado esquerdo é que não. Mas agora já está ouvindo nesse? Sim, E esse aqui não está ouvindo ainda não? Como é o nome da senhora? Como é o seu nome? Seu nome? Constância Pedro João da Silva. Esse aqui já abriu um pouco? Sim. Vamos abrir esse outro? Ainda. Vamos abrir agora? Sim, em nome de Jesus. Na autoridade de embaixador, todo espírito de enfermidade aqui, coloca o microfone para mim. Espírito de surdez, eu te dou uma ordem agora, na autoridade de embaixador. Em nome de Jesus, ouvido surdo, abre agora! Dona Constância, como é que está ouvindo agora? Estou ouvindo um pouquinho. Já está ouvindo um pouquinho aqui? Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. A glória. Isso, repete. Glória a Deus. Não, olha para mim, só escuta, olha para frente. Diga aleluia. Aleluia. Já está ouvindo, começou a ouvir melhor. Ah, Deus abençoe a senhora. Eu declaro abrindo totalmente os seus ouvidos. Que coisa linda. Próxima pessoa. Você estava com a mão nos ouvidos ali que eu vi? Está ouvindo melhor agora? Sim, o meu problema é ouvir muito pouco. A pessoa falar comigo tem que gritar muito. É mesmo? Tem que ser da maior proximidade. E agora você está ouvindo eu falando assim? Sim, estou a ouvir. Sem microfone, você me escuta assim? Está me escutando? Sim, estou a escutar. Sem microfone? Sim. Uau, então fecha os olhos, para você não ver o que eu estou falando, fecha os olhos e repete comigo. Diga assim, Repete comigo, Diga, aleluia. Repete comigo o que eu estou falando, diga sem olhar. Sim. Só ouvindo, repete o que eu vou falar. Isso é melhor. Tá, fecha os olhos e Sim. repete. Diga assim, Fala o que eu estou falando, diga Sim, isso. 2. 2. Aleluia. Aleluia. Jesus é bom. Jesus é bom. Aleluia. Deus te abençoe. Declaro totalmente abertos em nome de Jesus. Você estava lá atrás? Você não estava escutando quanto? Eu ouvia, mas meu ouvido saía por de vez em quando sentia muita dor. É mesmo, e agora? E agora a dor passou, melhorou. E você está ouvindo bem? Sim, estou a ouvir bem. Melhorou? Melhorou. Qual era o dos ouvidos? Lado Esse aqui? esquerdo. Sim. Então fecha esse outro assim, ó. Fecha assim. Diga aleluia. Aleluia. Diga Jesus é bom. Jesus é bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Uau. Deus te abençoe. Nunca Amém. mais vai vir mais coisa aqui. A senhora que disse que não falava, vem cá. A senhora está me ouvindo? Ela que não fala. Ela está ouvindo agora? Não está ouvindo, não? Ela ouvia alguma coisa? Não. Ok, eu vou orar por você. Mas ela falava, deixa eu te falar, com uns 3 anos de idade. Ela deixou eu falar com uns 3 anos de idade. Sim. Ok. Você crê que vai ser curado agora? Vai abrir? Posso orar? Na autoridade, como é o nome dela? Maria. Marinela. Na autoridade embaixador, eu dou uma ordem agora. Marinela, seja livre. Todo espírito de surdez que se alojou, todo espírito mudo que se alojou sobre a sua vida, eu agora dou uma ordem. Saia em nome de Jesus. Ouvido surdo abrindo, língua presa soltando. Marinela, Jesus Cristo dá saúde. Agora em nome de Jesus. Você está ouvindo?
Tá melhor? Pé, Tá melhor? pé. Tá? Ó, quando eu bater assim, ó. Se você ouvir, você vai fazer assim, ó. Tá bom? Pé, Vamos lá. pé. Pé, Ok. pé, 2. pé. O som tá entrando. Tá, então, assim. O som tá entrando. Então você já consegue ouvir alguma coisa aqui. Pé, Uau. A senhora tem que me ajudar aqui. Ela conseguia dar essa resposta aqui, fazendo isso? E agora está melhor? O que, é que a senhora acha agora? Está subindo um pouco? Em nome de Jesus. Então declaro, amanhã vocês estão aqui de novo? Venha de novo. A fé vem pelo ouvir e também por ver o que está acontecendo. Traga ela de novo. Já começou? A gente não pode desistir hoje. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Quem mais foi curado aqui? Quem mais foi curado aqui? Quem mais? Quem mais? Cadê? Vocês pegaram o testemunho? O que é que você tinha? Eu não consigo levantar o braço. Que braço? Esse aqui? Levanta para o povo ver. Cadê? Levanta mais. Em nome de Jesus, na autoridade de embaixador. Isso. Isso. Está curada. Quem mais aqui? Quem mais aqui? Quem mais aqui estava com algum problema e pode dar o testemunho? O que é que você tinha? Dona Coluna. Sim, depois do treino, não tinha... Então vamos lá. Cadê? Rapaz, é melhor do que eu, você, hein? Já não tem mais a dor aí? Já não. Quem foi curado de dor na coluna aqui? O senhor também foi curado de dor na coluna? Cadê? Mostra aí, baixa aí pra gente ver. Cadê? Olha isso aí, ó. Ele tá forte, hein? Uau. A senhora tinha dor na coluna? Nessa parte aqui? Sim, essa parte toda. E agora? Tô boa. Cadê? Vamos lá. Movimento. Uau. Meu Deus do céu. Que coisa maravilhosa. Quem mais foi curado aqui? Quem mais foi curado aqui? Ó, você tem que dar o testemunho para a igreja. Às vezes a gente não consegue pegar o testemunho. Quem que pernas? Estava mesmo com muita câimbra e também estava sentindo coceiras na Na parte. perna? Sim. E agora? Vamos lá, cadê? Já estou muito bem. Já está muito bem. Meu Deus do céu. Tem alguém aqui, mulheres que não podem engravidar? Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida o poder do Espírito Santo, abrindo sua madre hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem aqui foi curado? O senhor foi curado de quê? O que é que tinha na sua perna? A minha perna dói. Sua perna dói? E agora? Sim, já deixou de doer. Movimenta. Doía há quanto tempo? Aí há um bom tempo. Um bom tempo, foi curado agora. Sim, curado agora. Meu Deus do céu. É tão engraçado que acontece tão rápido e vai acontecendo tanta cura que as pessoas dizem, é fácil assim? É o favor de Deus. Tinha alguém que estava com as vistas ruins e está vendo melhor? Ontem teve uma senhora que estava vendo muito ruim aqui e começou a ver mais de uma pessoa. Quem mais foi curado aqui? Teve gente que foi curada da vista? Como é que você... Do joelho? Cadê? Dobra aí o joelho para a gente ver. Olha isso aí. Foi curado em nome de Jesus. Tem alguém que estava com problema nas vistas? E já foi curado? A senhora não podia levantar o braço, não? Sim, estava a dar uma dor tremenda aqui no braço. Levanta a mão para o povo ver. Olha lá, Amém. foi curado aqui também. Coisa maravilhosa. Uau. E a senhora está no processo do milagre. Quem mais? Quem mais foi curado? O que é que a senhora tinha? E agora? A coluna e o joelho. E agora, como é que está o joelho? Consigo. Me dói um pouquinho, não desce Em muito. nome de Jesus, seja livre de toda dor agora. Vamos lá. Como é que está a coluna agora? A coluna ainda está quente. Agora o joelho melhorou, que a senhora está bem aqui, ó. Sim, porque não conseguia fazer Não esse conseguia fazer isso, não? movimento, não. Em Não nome de Jesus, sua conseguia. coluna livre também. Meu Deus do céu. Você tinha o quê? Tinha problema também na coluna, dessa zona. E você já foi curado também? Já sim, já foi curado. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Você tinha o quê? Estou com dores ainda nas costas e na bexiga. Você está livre hoje, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. A senhora foi curada de quê? Estou com uma bola aqui na bexiga, com uma bola assim. Coloca a mão aí. Nome de Jesus, sumindo hoje. Nome de Jesus, expelindo e sumindo hoje. Coisa maravilhosa. O Senhor quem cura, o Senhor quem faz. Tá? Volte amanhã e dê o testemunho. Quem mais foi curado aqui? O senhor foi curado dos olhos? Os olhos me doem aqui. Essa parte aqui estava o quê? Essa parte mais... Tava Desde com dores? ontem até hoje já não dói mais. Não está doendo mais? Já não dói. E sua vista sempre foi boa, era só dor? Sim, muita dor aqui. Ok, nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém?
Glória a Deus. Quem foi edificado aqui? Deixa eu pedir que vocês fiquem de pé pela última vez. Ela foi curada? O que a senhora tinha? Sim, tinha muita dor de bexiga. E agora foi curada já? Sim. Quanto tempo faz que tinha essa dor? Desde há muito tempo. Muito tempo. E foi livre agora? Sim. Uau, que coisa maravilhosa. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Nunca mais vai voltar essa dor. Eu preciso que todos vocês fiquem de pé. Por um segundo, eu vou entregar a palavra ao pastor. Tem muita gente que não dá o testemunho. Deixa eu dizer para vocês, eu já recebi milagre, eu lá enquanto o ministro estava ministrando, e eu tenho vergonha de dizer o que eu recebi. Então eu entendo das pessoas que não conseguem ou que não conseguiram vir aqui à frente e testemunhar. Então procure alguém, conte sua história, conte para os seus vizinhos, para que eles venham saber de Jesus. Eles vejam o que acontece. Você é a melhor pregação que existe. Tá? Aí eu quero perguntar a vocês agora, vamos lá. Quem aqui recebeu hoje uma cura